Olá, estamos de volta. Esse é o seu Já Pensou? Nosso podcast que está aí trazendo provocações, cutucando vocês para que vocês tragam para a pauta do dia assuntos que não estão. Então a gente convida você através da pergunta, já pensou? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está aqui em época de eleição, então tem toda uma agitação política. Querendo ou não, a política faz parte da nossa vida, como já dizia Angela Davis, né? Em todas as esferas da nossa vida, a política está lá. E quando a gente fala em corrupção, a gente está falando, na maioria das vezes, sobre política nua e crua. Tem muitas pessoas aí que têm essa argumentação de que não votam em tal político ou em outro político porque é contra a corrupção, e esse discurso tomou força nos últimos embates aí, sobretudo a partir de 2013, com ápice em 2018, né? Estou vendo que atualmente as pessoas estão falando menos, jogando menos esse argumento da corrupção. Mas é importante a gente compreender melhor esse assunto, conversar de uma maneira mais aprofundada sobre esse assunto. Então, por isso que a gente trouxe hoje esta pergunta. A corrupção está no sangue do brasileiro? E é o seguinte, a gente trouxe aqui para falar sobre isso duas pessoas extremamente relevantes no debate nacional sobre política, sobre as questões sociais, sobre direitos humanos. E eu fico muito feliz de ter esses dois aqui, duas mentes brilhantes. O Rubens Casara, que é pesquisador, jurista, psicanalista em formação, professor universitário, juiz de direito do TJ do Rio de Janeiro. Olha só que legal, a gente tem dois cariocas aqui hoje conversando com a gente. Isso é muito legal. Formação de quadrilha do bem, essa. Pois é, adorei. O Rubens tem estudos de pós-doutoramento na Universidade Paris 10, é doutor em Direito e mestre em Ciências Penais, membro do Corpo Freudiano, também pesquisador associado da UGENA, que é o grupo de estudos sobre neoliberalismo e alternativas, que é vinculado à Universidade Paris 10. É autor de diversos livros, todos importantíssimos, como Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis da Civilização Brasileira. Também tem Sociedade Sem Lei, Pós-Democracia, Personalidade Autoritária, Idiotização e Barbárie, também da civilização brasileira. E o recém-lançado A Construção do Idiota, o processo de idiosubjetivação, que é da editora Da Vinci. Muito legal, tô louca para ler esse livro. Aliás, os nossos dois convidados hoje têm livros extremamente importantes que estão na minha lista de leitura. Então, Rubens, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto. E a gente também tem a Ana Virgínia Balussier, falei certo? Eu esqueci de perguntar anteriormente como é que se pronunciava. Tá na mosca, bingo. A Virgínia, ela é uma repórter especial e também é colunista da Folha de São Paulo. Aconselho desde já que leiam as colunas dela. Ela escreve sobre religião, política, eleições e direitos humanos e sempre soube que o jornalismo era a sua vocação. Peguei isso em algum site, desculpa aí de não dar o crédito, vou redescobrir e aí eu falo. Mas o que a Virgínia não imaginava é que ela se tornaria uma referência na cobertura das eleições, que através da cobertura das eleições presidenciais de 2010, ela estava se tornando uma pioneira no tratamento dado a temas ligados à religião e política. Pra vocês terem uma ideia, a Ana Virgínia é hoje uma referência nacional nessa área e ela traz na bagagem um período de estudos na Universidade da Colômbia, além de as colunas que ela traz para a Folha de São Paulo, também situando dentro dessa seara, né, da observação de como a religião funciona dentro da política, porque as pessoas falam muito se critica muito, inclusive, essa coisa da religião instrumentalizada para a interferência na política, né? Mas poucas pessoas se debruçam sobre esse assunto e estudam isso com um olhar imparcial, com um olhar isento, de longe, como uma pesquisadora mesmo. Então, eu acho muito bacana o trabalho da Ana Virgínia por essa questão. A gente estava aqui conversando anteriormente e deu para consolidar a impressão que eu tinha à distância, de que ela está se colocando no lugar de pesquisadora, de observadora, sem preconceitos, sem estigmatizar as religiões, sem estar dando juízo de valor de nada, apenas observando como é que funciona essa articulação
corrupção da política e da religião, que já é uma realidade que não vai retroceder tão cedo, né? Na verdade, acho que historicamente sempre teve Isso ali, que eu ia falar, né? A gente pensa muito nos evangélicos, mas um beijo para a Igreja Católica, né? Exatamente. Tantos séculos aí, entranhada nas políticas. A Santa Inquisição esteve por aí para, exatamente, dizer mais abertamente do que a gente está falando. A Ana Virgínia, ela é autora de livros também extremamente importantes. Um deles é Talvez Ela Não Precise de Mim, que é sobre maternidade. É sobre ter tido uma filha no primeiro mês da pandemia, na verdade. Olha só que legal, que é da editora Todavia, uma coleção super bacana que vale a pena conhecer. E o recém-lançado O Púlpito, em que ela traz toda essa bagagem de pesquisa sobre isso que a gente está falando aqui, religião e política, certo? O Púlpito é de que editora? Todavia também. Todavia também, maravilhoso. Muito bem, então nós vamos começar, eu quero começar dando uma provocada em vocês, né, porque a gente sabe que a corrupção, ela é um conceito extremamente rico, profundo, não dá para falar de uma maneira tão superficial e nem ficar definindo com, né, bater o martelo, o Rubens é juiz aqui, né, estão fazendo um trocadilho, não dá para você bater o martelo e dizer, isso e acabou, né, não, tem várias camadas aí e tal, mas mesmo assim eu queria que vocês definissem, na visão de vocês, se vocês estivessem explicando para uma criança de 10 anos de idade, ou para um adolescente de 15, ou para uma pessoa de 30, mas que não está muito ligada nesses assuntos, está só reproduzindo o senso comum, como vocês explicariam para essas pessoas o que é corrupção? Meritíssimo, quer começar? Pode ser. Em primeiro lugar, queria agradecer esse convite, Joyce, para estar batendo esse papo com vocês duas. Estou muito feliz, até porque sou fã das duas, né? Adoro o que você escreve, desde o empoderamento e o feminismo negro. E comprei o livro do Púlpito para ler, ainda não comecei, mas pretendo ler em breve, nas férias. E acho, Joyce, muito legal começar com essa pergunta, o que é corrupção, até porque essa palavra ela goza de uma espécie de vazio semântico, né? Muita gente fala de corrupção, mas talvez fale de coisas diferentes. E hoje, em particular, nessa atual quadra histórica, a corrupção acabou se tornando uma espécie de significante vazio que você utiliza para atacar o outro, né? Sempre o outro é que é corrupto. Então, aproveitando essa tua proposta de tentar explicar para uma criança de 10 anos, eu vou sugerir um acordo aqui para a gente debater, que é tratar a corrupção como não só a corrupção econômica, mas principalmente como uma ruptura de um padrão normativo. Tem uma norma, tem como normalmente e qualquer mudança, qualquer ruptura dessa norma é em si um processo de corrupção. O que vocês acham? Eu acho maravilhoso. Eu subscrevo, tô brincando. Eu vou falar um pouco mais. A gente estava debatendo, Joyce, antes, sobre como essa palavra ela consegue ter como... a gente falou aqui agora esse vazio semântico, né? Porque, afinal de contas, quem que é a favor da corrupção? É quase um repelente, um espantalho. A gente tem urticária só de ser associado a essa palavra. Você lembrou que eu comecei a cobrir eleições em 2010 e eu lembro que foi a eleição da Wesleyan Roriz. Ela era mulher, a esposa do Joaquim Roriz, que foi impedido de se candidatar, eu acho que por causa da ficha limpa na época. E num debate, ela estava nervosa, acho que primeiro ou segundo debate da vida dela, né? Ela claramente foi colocada lá como poste do marido, e ela falou, eu vou defender toda aquela corrupção. Virou até uma marchinha de carnaval na época, assim, vários mashups, assim, eu vou defender... Ninguém defende a corrupção. Então, falar que você é contra a corrupção é mais ou menos o que eu falo do movimento pró-vida, que teve um marketing brilhante em pegar para si o pró-vida. Porque quem não é pró-vida é pró-morte, né? Uhum. Então, corrupção tem aquela ideia de todo mundo é contra. Agora, tem aquela visão gersoniana, né, da lei de Gerson, de que a corrupção seria você tirar vantagem, corromper o outro ou ser corrompido. Mas eu também... acho que eu iria por essa via mais da ruptura. Se a gente for explicar o que pode ser para o bem ou para o mal, diga-se, óbvio que o lance de tirar vantagem, mas se você se vê diante de algum padrão que precise ser quebrado, você vai ter que corromper aquela norma. A gente pode dar um exemplo de se a gente seguisse
a cartilha quando o voto feminino não era possível. A gente tem que corromper essa ideia também. Então, eu acho que a gente pode ver esse tirar vantagem não só para si, mas também para a sociedade, às vezes. Muito legal. Vocês viram que aqui o papo vai fluir numa direção importante. Eu gostei bastante da resposta de vocês e eu queria engatar querendo saber de vocês. Então, já que vocês colocaram isso como uma ruptura com uma norma pré-estabelecida e acordada dentro da sociedade, meio que pactuada por todo mundo. Então, quer dizer que a gente não está falando apenas de política. A corrupção não está apenas no âmbito da política. O que vocês acham? Perfeito, Joyce. A palavra corrupção ela surge na ciência biológica, né? A corrupção como algo relacionado à saúde, ao corpo corrompido. Mas essa dimensão política que hoje é utilizada, e mais do que isso, muitas vezes esse discurso da corrupção é utilizado como uma arma por corruptos, né? Que apontam o dedo para o outro. Eu gosto de dar aquele exemplo que é bem recente, da Operação Lava Jato, quando, em nome do combate à corrupção, se corrompeu uma série de direitos e garantias fundamentais, se corrompeu as regras do jogo democrático, e sempre com esse discurso da melhor das intenções, né? Vamos melhorar. Eu gosto muito de um discurso de uma psicanalista francesa, Joyce, que ela diz que o problema não é a corrupção, o problema é a ideologia dos incorrompíveis, né? Que você falou, os inquisidores, aquelas pessoas que se afirmam, que andam de uma maneira reta, fundamentalista. De modo geral, essas pessoas produzem muito mais mal do que aquelas para as quais elas apontam, etiquetando de corruptas. Muito legal. Joyce, eu acho que tem aquela questão de que a corrupção não só é global, como ela é temporal. Eu vou jogar um pouco aqui no meu campo. Posso trazer a Bíblia para jogo? Opa! Para ver como esse tema já está aqui circulando. Se você pegar vários livros do Antigo e do Novo Testamento, citam. Claro que as traduções todas ao longo dos tempos vão se perdendo, mas essa ideia, o nuclear do que seria a corrupção. Tem Jeremias, Isaías, e eu vou citar aqui Pablo Marçal, só para falar como ele mesmo, de uma forma quase subliminar no discurso eleitoral dele, ele evocava essa ideia do incorruptível de alguma forma, mas também de quem se apropriou muito bem dessa ideia da corrupção como uma cultura mesmo. Ele nunca explicava para o ouvinte, para o leitor, para o seu espectador, do que ele estava falando. Ele só jogava, por exemplo, quando ele citava que Zaqueu... Não, ele não citava Zaqueu, perdão. Ele falava, olha, se eu fui corrupto com aquela acusação contra ele de participar de um golpe na juventude, eu vou pagar 4 vezes mais para quem eu lesei. Isso é uma referência a Zaqueu, um cobrador de impostos da Bíblia. Quando ele falava que a Marina Helena, que era adversária dele do Partido Novo na eleição, que ela o vendeu por 30 moedas de prata, foi o que Judas fez com Jesus. Então, só para pontuar aqui como essa ideia já está também muito difundida na Bíblia. E eu citei o livro base do cristianismo, mas, obviamente, se a gente pegar outros livros, tomos, assim, das religiosidades, isso vai estar lá. Então, a ideia da corrupção na política, ela pode ser muito eficaz, pode ser um canhão, né, uma bazuca eleitoral, mas certamente ela impregna aí vários poros da sociedade. Você citou cultura, eu ia perguntar isso. Então a gente pode dizer que tem uma cultura de corrupção no Brasil e ao redor do mundo? Olha, eu acho que com certeza a gente pode dizer que essa cultura da corrupção, como eu falei, nesse conceito mais aí com um passaporte liberado para o lugar comum, né? Esse conceito mais clássico existe sim. A gente tem uma ideia talvez um pouco cruel, macunaímica demais, aquela ideia de que o brasileiro é corrupto, de que nós brasileiros somos espertinhos, o tal do jeitinho brasileiro, né? Mas é uma cultura que pode contaminar tudo e todos. A gente vê isso muito pelo... o Partido Comunista Chinês, que tem um regime muito forte para punir, você vê que ele tem corrupção lá dentro. Isso tá contaminado, assim. Eu não diria que é algo... O que você acha? Rubens. Tem uma cultura? Eu estou de acordo com você. No último livro do Gessé Souza, ele inclusive trabalha essa ideia de que a corrupção estaria ligada ao que ele chama de uma espécie de racismo cultural.
que é um deslocamento para o campo da moralidade de um preconceito que não pode ser exteriorizado hoje em dia. Aí você diz, não, o brasileiro é corrupto. Não, o nordestino é mais corrupto. Porque você está, de certa maneira, utilizando uma estratégia de dominação a partir desse discurso que, em princípio, ninguém é contrário. É acabar com a corrupção em determinadas circunstâncias é um imperativo da própria democracia, é um dos objetivos da República. Por isso, eu achei muito legal a proposta desse debate, Joyce, porque a gente pode discutir que a corrupção, como vocês já mencionaram no início, não necessariamente é uma coisa ruim. Às vezes o sistema é tão danoso que ele precisa ser corrompido. Tem relatos históricos, por exemplo, que o fim da escravização nos Estados Unidos passou por deputados, por congressistas norte-americanos terem sido corrompidos, receberam dinheiro para votar pelo fim da escravização. Quer dizer, ninguém em sã consciência vai dizer que não foi uma boa corrupção. Mas o que é muito grave, e isso eu acho que a gente pode conversar um pouco aqui, é que hoje em dia esse discurso da corrupção ele é utilizado por alguns países para taxar outros países de corruptos e também por determinadas elites, e aqui por elites eu estou chamando os detentores do poder econômico e do poder político, que muitas vezes se confundem. Então essas elites apontam o dedo para parte da população para etiquetar de corrupta com uma finalidade que é nitidamente manter a opressão da maioria por essa minoria. Então, não é por acaso que na América Latina vários golpes de Estado estão sendo produzidos nas últimas décadas a partir desse combate de uma guerra à corrupção, que muitas vezes é uma guerra contra pessoas escolhidas como inimigos desse projeto hegemônico encabeçado pelos Estados Unidos. Uma curiosidade contextual que a gente viu nessa eleição e que eu achei bem curiosa é esse discurso de fato. A corrupção foi um tema muito citado, né? Ela estava, sei lá, quando a gente pergunta nos institutos de pesquisa o que te preocupa mais na hora de votar, vem saúde, vem educação, e nos últimos anos, desde o ciclo, sobretudo de 2018 para cá, a corrupção sempre estava no top 3, pelo menos. Uma curiosidade foi em Curitiba agora, a chapa na qual a Rosângela Moro, a mulher do, ex-juiz Sérgio Moro, estava concorrendo, ela naufragou nas urnas. O que eu achei bem curioso, dado que lá a República de Curitiba, afinal de contas, né, ela tinha certo... e ela pegava para si muito essa bandeira da corrupção. Então, ao mesmo tempo, eu acho que existe também uma espécie de sabedoria popular, né, que é do tipo, olha, esse discurso... Em algum ponto, a instrumentalização dessa bandeira em prol de um projeto específico não passa tão batido assim pelo povo. Então, eu acho que existe uma autonomia muito mais forte, uma não submissão muito mais forte a esses lugares comuns da política, né? De como diria a Wesley Roriz, vamos defender toda aquela corrupção, mas agora para o bem. Ou então, farinha pouca, minha corrupção primeiro. Exato. Olha, o jornal Valor Econômico, em janeiro desse ano, divulgou dados de uma pesquisa que mede o índice de percepção da corrupção. Achei tão interessante isso, percepção da corrupção. Ele é elaborado por uma ONG chamada Transparência Internacional e esses dados foram levantados em 2022. Fizeram um ranking com 880 países avaliados, né? E nessa pesquisa o Brasil parece que caiu aí 10 posições. Considerando que em 2022 a gente ainda estava sob a égide bolsonarista, né? É muito curioso pensar que o Brasil caiu posições nesse ranking dos países mais corruptos do mundo. Podemos dizer que vemos a corrupção com maior ou menor frequência, dependendo do nosso apreço partidário, ou, melhor dizendo, a corrupção trata-se então de uma percepção, porque eu achei tão interessante essa coisa da pesquisa, né, que mede a percepção. Então, quer dizer, não mede se há corrupção ou não, ela mede o quanto as pessoas entrevistadas percebem a corrupção. É interessante isso, não é? O que vocês acham? Eu acho que a gente pode ver 2 pontos aí. Eu vou fazer com muito cuidado agora para não confundir
essa interpretação. Mas quando a gente fala de percepção, é quando você fala, por exemplo, de alguns crimes específicos. Assédio contra mulheres, por exemplo. Você vê uma explosão de casos em tal legislatura, em tal governo. Aumentaram de fato os casos ou antes era subnotificado? Eu acho que de certa forma também tem isso. De repente essa palavra ela entrou no dicionário político, ela entrou na opinião pública de uma forma muito mais voraz. A gente sempre teve, claro, aquele rouba mais faz, mas era quase folclórico esse lugar. Quase como se a gente desse uma piscadinha e falasse, tudo bem. Tá, Paulo Maluf, né? Rouba mais beijo faz, pro bem consagrado, Mas então eu acho que ultimamente teve essa percepção de que a gente precisava combater. Mas, como o Rubens bem citou, existia esse... Como é que chama aqueles soldados que vão pra frente no fronte da guerra? Existiam eles de cara lá, corrupção, estamos aqui, mas na verdade tinha tem um projeto por trás aí. Não é exatamente o combate à corrupção? Todos, se a gente pensar agora nas últimas grandes operações, Lava Jato, Mensalão, todos os partidos praticamente estão envolvidos nessa. Então o afã para você punir mais um do que outros já mostra que, na verdade, a questão nunca foi esse combate purificado, aí, glorioso, contra a corrupção em si, que, de novo, ninguém é a favor. Então, tem um pouco também da palavra quase como um modismo, sabe? Assim, ela tá palpável no ar, até porque também tem aquela leitura um pouco que tem a ver com as classes emergentes, a classe C, de por que alguns temas começaram a preocupar mais? Porque outros estavam menos imediatos, seja a pobreza, seja a fome. Quando a gente teve isso de repente, e quando você viu o estanque, olha, as pessoas subiram, mas só até certo ponto, elas começaram a falar, perdoe meu francês, pé da vida, né? Começaram a ficar, então ela diz que isso deslocou uma placa tectônica aí na política que que pegou para si essa questão da corrupção, que de novo é a mesma coisa que você falar que você vai lutar pelas crianças. Sabe? Quem que é louco? Pelas crianças que passam fome. Pelas crianças que passam fome. Lutar contra a fome, né? Ninguém é a favor da fome. Lutar contra a fome e a favor da fome, não. Contra a fome e contra a corrupção, votem Ana Virgínia, porque eu tô aqui me candidatando agora. Muito bom, Rubens. Tem um apreço envolvido nisso aí. Fazendo escola aí. Eu acho sensacional, o candidato tem pouquíssimo tempo para falar na televisão, ele vai se apresentar e dizer, eu não sou corrupto, que devia ser pressuposto do ingresso na vida pública, né? Mas esse é o grande slogan argumentativo. E provavelmente ele é corrupto se ele falou que não é corrupto, Freud, né? Assim. E isso, né? Porque ao lado do fenômeno corrupção, tem o imaginário, a dimensão imaginária da corrupção. E a corrupção é sempre do outro, né? Eu que só nego, eu que faço 500 milhões de coisas erradas, eu aponto o dedo e digo, aquele é o corrupto. E isso é triste. É mais ou menos o que acontece com a violência aqui no Rio. Teve uma pesquisa como essa, Joyce, e a percepção da violência no Rio de Janeiro é proporcionalmente inversa ao perigo real das ações delituosas. Então, nos locais em que ocorrem mais crimes, a percepção da violência é menor do que nos locais mais seguros da sociedade do Rio de Janeiro. Com a corrupção, talvez aconteça algo parecido, né? Como a corrupção é sempre do outro, e às vezes o corrupto é que está atribuindo a corrupção ao outro. Tem que estudar isso com mais calma. Isso espelha quando a gente fala da imigração nos Estados Unidos, tanto na eleição de 2016 quanto de 2020 e agora em 2024, os estados americanos mais preocupados com a imigração, roubar empregos, a violência, a religião cristã que vai sucumbir a outras ou não crenças, na verdade são os estados onde quase não tem imigrante. Aquele cinturão da Bíblia, aquele miolo americano, onde quase não tem imigrante. Então, realmente... E eu não estou falando isso de uma forma de achincalhar, não. Porque eu acho que a gente mexe com um sentimento muito poderoso, que é o medo. Tentando aqui um exercício de empatia. Se me falassem qualquer coisa de, olha, que as crianças dessa região estão em perigo. Eu tenho 2 filhas. Eu não quero saber, se alguém me falar assim, olha, essa professora aqui, eu desconfio que ela seja abusiva com as crianças. Será que eu vou ter a sabedoria de dar o benefício da dúvida para ela? Talvez não. E eu acho que quando a gente mexe com o medo, quando a gente mexe com esses brisos, isso é muito forte. Agora, o Rubens estava falando sobre
existe também uma questão engraçada. Por exemplo, quando a gente faz pesquisas falando, olha, você acha que o Brasil é um país racista? A maioria vai falar, acho, sim. Você já viu? Você já praticou? Sim. Eu nunca. Então, essa ideia... Mas quando a gente fala, tá bom, mas por que a gente comete pequeno... Eu já furei fila em balada, por exemplo. Confessando aqui. Eu queria emendar aqui, que eu queria fazer essa pergunta. Em algum momento, vocês acham que a corrupção, ela é contagiosa? Ela é, sei lá, a gente pode colocar a corrupção como uma energia que se espalha no ar e dá uma espécie de permissão? E aí eu queria emendar também perguntando isso. Vocês já se viram como pessoas corruptas em alguma situação, em algum momento? Eu acho que todo mundo falar que não tá praticando honestidade intelectual, pelo menos. Mas tem muito esse negócio dos subterfúgios mentais que a gente cria para justificar os nossos atos. Eu não tinha escolha. E às vezes a gente pode, como eu citei aqui no começo, eu não tinha escolha a não ser corromper um sistema que não me deixa votar. Bacana. Mas vamos lá para Gerson, a lei de Gerson, que aliás eu estava aqui a caminho procurando para saber de onde afinal vem a lei de Gerson, e só hoje eu descobri que vem de um comercial dos anos 70 de cigarro, em que o jogador de futebol Gerson na época falou, do meu Botafogo. O nosso Botafogo. E ele falava assim, eu vejo, tem que tirar vantagem em tudo, algo nessa linha. E essa ideia de tirar vantagem em tudo. Aí, se só você pensar, vamos dar um exemplo drástico aqui. Você está na fila do transplante. Não vou dar esse exemplo não, porque a fila do transplante, ela na verdade parece bem correta, então não vou causar esse temor. Mas você está numa fila para o SUS. Ou para colocar o seu filho numa escola. E aí você chega e está fazendo tudo correto. Seja porque você tem isso entranhado em você, seja porque você é temente a Deus e tem esse raio super poderoso que poderá cair sobre a sua cabeça se você não seguir o caminho mais ético. Mas aí você percebe que tá todo mundo furando fila. O que você faz? Fica lá, ô otário, vai ficar esperando sua vez, ou você, cada um por si? E eu acho que existem muitas justificativas para quando começa esse estouro da manada mesmo, né? Assim, as pessoas precisam seguir. Então, talvez, se você chegar e pensar no ovo ou na galinha, o que nasceu primeiro, a vontade de corromper ou a situação que te colocou essa vontade, é um pouco complicado, mas eu acho que sim. Eu acho que olha só o ato falho, gente. A corrupção, ela de fato, ela é um vírus. É um vírus, ela viraliza muito rápido. Entendi. Você acha, Rubens, também? Cara, eu acho que o discurso da corrupção viraliza mais rápido do que a corrupção efetiva. E isso é grave num país como o Brasil, que é acusado, né, apontado como um país corrupto. E até esse era a pergunta mote desse nosso encontro. Isso acho que está muito ligado àquele mito de que o brasileiro não atua a partir de critérios racionais, que nós seríamos muito emotivos, corporais. A ideia do homem cordial, né? Do homem que atua não pela razão, mas pelo afeto. E isso abriria a porta à corrupção. Eu acho que são grandes discursos, mais uma vez, para tentar controlar, colonizar as nossas cabeças, condicionar a maneira como a gente vê o mundo, como a gente se autorrepresenta, né? Eu já escutei várias pessoas assim falando de corrupção, lamentando como nós brasileiros somos corruptos, quando a essência do modelo capitalista é a corrupção. Quer dizer, não tem a menor diferença. E é engraçado também, se a gente viaja para os Estados Unidos, se a gente viaja para a Europa, se a gente viaja para a África, onde a gente chega, a gente vai ouvir esse discurso. Não, como a corrupção tá grande, como esse é um grande problema. Porque isso foi transformado, de fato, num baita instrumento para alcançar ganhos políticos, para controlar parcela da população, para coagir governantes. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que a corrupção em si, do que os atos efetivamente de corrupção, atos de ruptura com o padrão normativo, o discurso da corrupção ele corre o mundo inteiro. É da China comunista aos Estados Unidos como modelo do capitalismo mais avançado. É isso, também eu concordo, tendo a concordar com vocês também. Ana Virgínia, a religião ela é um solo fértil para a corrupção ou ela dá uma segurada através dos seus dogmas? Porque se a gente falar em religiosidade, né, eu gosto muito de falar em espiritualidade, mas
a religião é um instrumento aí, é um caminho de exercício da espiritualidade. Eu não sou profunda, né, estudante das religiões e tudo mais, eu sou umbandista de prática, católica de, né, formação e imposição familiar, mas eu, lendo um pouco, assim, olhando um pouco por cima, todas as religiões, elas têm um discurso que em algum momento elas vão condenar atos que a gente podia entender como corrupção. Então, não matará, desde não matarás na religião católica, nos 7 mandamentos, enfim, até numa umbanda, por exemplo, que você tem que praticar a caridade, porque senão você não é uma pessoa que está dentro contribuindo com o bom andamento do universo. Então, você acha que a religião, ela é um solo fértil para que a gente se torne corrupto, uma vez que muitas dessas coisas que as religiões pregam, no contexto social, elas acabam sendo difíceis muitas vezes de cumprir, até pensando nesse exemplo que você deu agora, da fila do SUS, que todo mundo está furando, então eu vou me mexer também, senão eu fico sem, né? Ou é justamente essa visão da religião, esse instrumental da religião, ele faz as pessoas recuarem um pouco diante da possibilidade de se corromperem. Bom, ela se vende a princípio como um purificador, né? Se você pratica, se você temente a um Deus, o seu Deus, os seus deuses que sejam, a ideia de que você vai ser menos corrupto, mais ético, até mesmo, menos até por uma certeza intrínseca de que você não deve fazer o mal, você não deve corromper, mas também por uma questão de que você será castigado por isso. O temor que a gente tem da ira divina, quando a gente está falando do cristianismo, por exemplo, é o que poderia te impedir. Acho que Kant levantou algumas questões sobre isso, né? Mas basicamente a ideia de por que você não vai lá e rouba um banco? Você pode roubar um banco se você acha que tem uma causa maior nisso. Por quê? Porque você tem medo de ser punido. Se você ser punido pode ser pela lei, óbvio, a lei mundana, mas mais do que a lei da terra, a lei do céu. Isso é muito forte. A ideia de arder no fogo do inferno pela eternidade é o que nos faria, a princípio, menos corruptos e mais quase um pacto civilizatório. Agora, isso obviamente é a teoria. Como a gente vê na prática? Bom, primeiro que vamos começar então pelo monopólio religioso que por séculos perdurou aqui no Brasil, né? A Igreja Católica. Só de falar de corrupção moral, eu obviamente não estou falando que a religiosidade católica em si é corrupta e nenhuma religiosidade em si é corrupta, obviamente isso varia. Mas como isso pode ser instrumentalizado, você mesmo citou a Inquisição aqui antes. Mas vamos ser justos, não é só o católico, não é só o cristão, não é só o evangélico, isso pode se repetir em terreiros, sinagogas, mesquitas. Eu não acho que tenha nada, a princípio, que faça com que a religião seja um fator de inibição para a corrupção. Quer dizer, ela a princípio não deverás fazer o mal, mas como a gente estava falando antes, isso sempre pode ser adaptado. Flexibilizado. Para um discurso. Tanto que eu lembro que uma questão que sempre me intrigava quando acho que estava na faculdade ainda e tal, e aí falava, justamente no debate sobre Kant e tal, e aí era uma questão de, olha, voltando de novo para a metáfora, você roubaria um banco? Mas você roubaria um banco se soubesse que roubar um banco, se absolutamente ninguém descobrisse? E quando eu falo ninguém, é Deus também. Isso nunca... Então, é uma pergunta que é colocada diferente. A gente geralmente deixa de fazer algo porque algum fator moral, ético ou punitivo mesmo, né? Uma pena, cadeia, pegar cana, vai te impedir. Mas, como eu falei, sempre isso pode ser flexibilizado e justificado em nome de Deus, ou dos deuses. Ou dos deuses. É isso, Rubens? Eu sou um ateu não praticante. Eu frequento terreiro de candomblé, igreja. Não tenho preconceito, gosto de estudar, inclusive, esses fenômenos. E é isso. O que a Ana Virgínia mencionou. A religião, ela traz em si um corpo de normas que tendem a regulamentar ou regular a maneira como as pessoas se comportam no mundo. Agora, e não por acaso, aquela frase famosa do Dostoiévski, né? Se Deus está morto, tudo é permitido, inclusive a corrupção. Mas o que me chama mais atenção na questão religiosa é, de fato, os fundamentalistas de qualquer religião.
Porque eles se apresentam naquela posição que eu mencionei no início do incorruptível, né? Quando, na realidade, o fundamentalismo em si já é uma corrupção da religião, né? A religião vem de religare, né? É uma ligação do profano com o divino. Então, o profano ele é constitutivo da religião, algo que os fundamentalistas têm profunda dificuldade de compreender. Se a gente pensar que o fundamentalista é aquele que aponta o dedo para o outro e diz que o outro não é aceitável enquanto diferente, é a própria negação da ideia de fé, porque a fé supõe também a dúvida, né? Não tem essas certezas delirantes, que são típicas de quadros paranoicos. Elas são a negação da própria ideia de religião, de aderir a um conjunto, a melhorar enquanto ser humano, né? E isso tudo supõe a existência de dúvidas em determinados momentos. Acho que eu vi mais o psicanalista do que o juiz agora, hein? Né? Com certeza. Aí eu vou me dar o seguinte, a classe social, né? A classe social determina a frequência com que o comportamento corrupto acontece? Ou o rico é mais corrupto, o pobre é mais corrupto? Porque isso é uma pergunta que faz parte ali do senso comum, né? Eu vejo muitas pessoas pobres falando, o rico é corrupto por natureza. O mundo dos ricos, o que mais tem é corrupção. Eu sempre ouvi muito ao longo da minha infância esse tipo de apontamento. Se é rico, é corrupto, porque tem algo nele que faz com que ele seja. O dinheiro, o poder, enfim, as pessoas têm essa percepção de que o acesso ao dinheiro favorece como é que eu poderia dizer? Favorece justamente isso, essa ruptura com a norma. Porque eu tenho dinheiro, eu pago, eu banco. A questão também da impunidade, porque o rico nunca é punido pelo que faz, então isso também favorece. Enfim, vocês acham que a classe social determina o status do comportamento corrupto? Quer começar, Rubens? Eu acho que não. Eu acho que o que determina o comportamento corrupto é a maneira, talvez a gente poderia chamar de racionalidade, né? Um certo modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos negociáveis a partir de cálculos visando o lucro. Quem atua assim tende a ser corrupto. O problema é que essa racionalidade ela se torna hegemônica, então alcança pobres e ricos, brancos e negros, capitalistas e comunistas, etc. Quem adere a uma outra racionalidade, quem considera, por exemplo, a importância do comum, daquilo que diz respeito a todos e todas, tende a ser menos corrupto, porque essa esfera do comum é uma esfera do inegociável, daquilo do qual as pessoas não abrem mão, daquilo que a gente atua por princípio, por valores, e não por cálculos de interesse. A corrupção está muito ligada a esses cálculos de interesse. O problema é que, de modo geral, todo mundo hoje é ensinado a pensar e a decidir a partir desses cálculos de interesse. O que vai me dar mais lucro? Isso aí é o meio caminho andado para práticas efetivamente corruptas. Então, acho que a gente mudar a mentalidade é um passo necessário se a gente quer deixar os atos de corrupção afastados do nosso cotidiano. Já dando a vacina aqui de que definitivamente eu não estou fazendo uma associação intrínseca entre corrupção e uma teologia específica, é só um comentário paralelo. O que o Rubens estava falando sobre esses cálculos de interesse, eles também são importantes, não que necessariamente eles tenham alguma malignidade assim, anexada a eles. Eu, por exemplo, como pesquisadora do campo evangélico, sempre me choca um pouco quando as pessoas defendem aquela ideia do pastor inescrupuloso que está lá, a revelia do fiel, que não teria nenhuma autonomia para seguir aquilo. E aí a gente pode pensar na teologia da prosperidade, que é uma teologia bem corrente no que foi chamado de igrejas neopentecostais, embora hoje eu defenda que a gente nem deva mais falar em neopentecostalismo. Vamos simplificar para as pentecostais.
E que, na verdade, o que existe é muito mais do que a gente pensa, é uma sociedade. Por exemplo, eu estava recentemente no Roda Viva com o Renato Meireles, do Instituto Locomotiva. A gente estava discutindo a questão do dízimo, por exemplo. O que é o dízimo, senão quando você... não, mas o coitado está lá, quase não tem dinheiro, ele vai reservar uma parte do salário dele para dar o dízimo. Quando ele calcula esse interesse, ele não está... É quase como um sócio de um clube mesmo, assim. Você não está só recebendo um abrigo, um aconchego espiritual. Quando você entra numa igreja, você entra numa comunidade de fé em que isso vira um capital social. Se você perde o emprego, os irmãos te ajudam. A ideia de família que está embutida entre irmãos e irmãs é muito forte. A igreja onde você encontra seu marido, a sua mulher, onde você faz amigos, onde você pode ter uma aula tal, onde você pode ter um cursinho tal, onde você está protegido da violência policial, da violência, do aliciamento de tráficos e milícias. Se você for da periferia e for um jovem negro que num lugar sem aparelhos culturais. Então, é muita coisa que envolve um cálculo de interesse e, obviamente, a corrupção é só uma delas. Eu falei tanto... que eu estava anotando aqui que eu queria falar. Eu não lembro aqui, mas eu tive recentemente na Flip e agora eu não lembro em qual mesa, em qual discussão, ou talvez qual mesa de bar, né? Vamos ser honestos aqui. Mas era essa ideia trabalhada do pobre como, olha, eu sou um trabalhador, eu sou honesto e eu prefiro não enriquecer porque o dinheiro é uma ruína. Isso também é trabalhado por alguns pastores dessa teologia do coaching, esse negócio de prosperar. Rei Salomão era super rico, então você também tem que ser rico. Mas também existe uma perversão um pouco nessa ideia de que para você se manter honesto, você não pode enriquecer. A perversão de que fique onde está, não muda não. Porque quando você sobe na pirâmide social, você vira corrupto. Então existe alguma perversão nessa ideia também. Assim, acho que é uma corrupção na ideia... uma meta-discussão, né, sobre corrupção, como uma meta-corrupção. Muito legal, gente. Tô adorando essa conversa aqui. Eu podia ficar aqui o resto da noite, mas a gente está encaminhando para os nossos finais aí. Eu queria que vocês falassem um pouco dos trabalhos que vocês lançaram recentemente, que são extremamente importantes e que estão, de alguma forma ou de muitas formas, relacionados com tudo que a gente está conversando aqui. Eu queria começar pelo Rubens com o seu... peraí que eu perdi. Como que é? Processo de idiotização. A construção do idiota, o processo de idiosubjetivação. O corrupto é um idiota? Já me disseram que esse termo é capacitista, então vou deixar aqui um asterístico, caso seja, enfim. Mas eu queria que você desenvolvesse isso um pouco aqui pra gente, contasse um pouco. Não necessariamente. Esse livro ele tem por objetivo tentar explicar por que tanta gente adota posições que, em concreto, são contrárias aos seus próprios interesses. E como tanta gente passa a naturalizar aquilo que deveria ser tido por inaceitável. Eu estou trabalhando nesse livro sobre a formação do sujeito adequado à hegemonia da racionalidade neoliberal. Então, eu, para tanto, resgatei a ideia de idiota no sentido que era empregado na Grécia Antiga. Idiota vem de ídios, que é privado. Idiota, então, seria aquela pessoa incapaz de se comunicar com a cidade. Não por acaso eu li teu livro quando estava escrevendo esse pedaço, Joyce. Então é aquela pessoa incapaz de se comunicar com o coletivo, incapaz de perceber a importância do comum. São pessoas fechadas em si, mas fechadas em si principalmente para o outro da diversidade e o outro do conhecimento. Tudo aquilo que é diferente, que não é igual ao que ele pensa. Todo aquele conhecimento que coloca em dúvida as suas certezas. Eles devem ser afastados para que o idiota continue servindo aos interesses dos detentores do poder econômico. Esse livro está inserido numa trilogia que primeiro eu escrevi o Estado pós-democrático, que seriam
os efeitos do neoliberalismo no Estado, depois Sociedade Sem Lei, que são os efeitos do neoliberalismo na sociedade, e agora eu quis estudar esse sujeito neoliberal, esse sujeito útil, e não necessariamente inocente útil, esse sujeito útil à racionalidade neoliberal. Então é nesse sentido que eu estou utilizando a expressão idiota. O processo de idiosubjetivação seria, então, esse conjunto de atos e procedimentos que levam à formatação desse sujeito que aceita tranquilamente que bombas sejam lançadas sobre crianças, que aceita naturalmente que casas sejam invadidas nas favelas do Rio de Janeiro, que aceita naturalmente que pessoas sejam mortas, desde que a pessoa morta não se identifique, que ele não se identifique com a pessoa que foi morta. Então, é basicamente, assim, de maneira muito resumida, o objeto dessa pesquisa. Maravilha, muito bacana. Por favor, leiam esse livro, discutam esse livro, que eu tenho certeza que ele é essencial para um bom debate político e social como um todo. Ana. Joyce, antes de falar do livro, eu queria citar um artigo que o Martin Barrow escreveu na Folha, tem uns 2 anos, eu acho. Ele foi o ex-editor-chefe do Washington Post. E era um artigo sobre a ideia de objetividade no jornalismo. Acho que recentemente as escolas de jornalismo em geral elas já rechaçam essa ideia de que o jornalista ele é uma folha em branco, né, sem nenhuma bagagem inicial que influencia a nossa forma de olhar o mundo, o recorte que ele vai fazer. Superado esse ponto, eu acho que a gente vai para uma discussão no lado oposto, que é a ideia de que a gente não tem que tentar buscar a imparcialidade possível. E ele dá como exemplo juízes, por exemplo. Imagina que loucura seria se a gente chegasse e entrasse num tribunal para ser julgado por algo do qual a gente é suspeito e falasse assim, olha, acontece que o juiz ele é botafoguense. Então ele não vai com a cara de flamenguista. Então, infelizmente, isso vai influenciar na decisão dele. Jornalistas também deveriam chegar e falar, não importa que eu seja Botafogo. Se eu tenho uma denúncia contra o Flamengo, tá bom, nesse caso vai ser difícil, tô brincando. Eu vou tentar ser o mais imparcial com as ferramentas possíveis para isso, que eu chamo de um exercício de empatia. Dito isso, eu chego no meu livro que eu lancei esse ano, pela Todavia, que é O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos. Ele nasce muito de um incômodo que eu tinha com o que eu via como um olhar muito enviesado, muito preconceituoso. Inclusive, eu falo que é muito preconceito de classe também, né? Dado que os evangélicos são, em sua maioria, mulheres negras que vêm da periferia. Mas é com incômodo assim de não entender o que são e julgá-los de antemão. E algo que tem um pouco a ver com o que a gente discute hoje em relação à corrupção, que a corrupção não está só no campo político, eu acho que o meu livro ele também não vai falar só sobre, que a gente só pensa assim, antigamente a gente tratava evangélico como a mídia, né, como um caso policial. O pastor que foi lá e roubou dinheiro dos fiéis e usurpou e manipulou. Hoje a gente trata muito pela via política, de uma forma quase policialesca também, sabe? Assim, a manipulação desses líderes em cima de eleitores. Eu proponho um outro olhar, um olhar que transborda um pouco sobre outros campos. Tanto que o meu livro ele tem um capítulo só sobre política, lembrando que, obviamente, política está em tudo, de alguma forma afeta tudo, mas também tem um capítulo sobre conversão, sobre empreendedorismo, sobre sexo, sobre aborto, sobre poder, os projetos de poderes, as teologias de poder no segmento evangélico e também sobre o dízimo, que são só 7 assuntos que vão conduzir. Dando algum spoiler, eu consigo ao mesmo tempo num livro sobre evangélicos falar de Snoopy, Mr. M, Sexy Shop, para provar que a realidade do meio evangélico é muito ampla e muito plural. Então, fica aí o convite para ler o meu livro, mas eu também fiquei muito curiosa pelo livro do Rubens também, então eu vou fazer uma publi para ele também. Leiam sempre, leiam muito, leiam. Às vezes eu fico um pouco agoniada, porque as pessoas ficam sempre circulando em volta das mesmas leituras.
né? E não tem nenhum problema. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, do entretenimento, né, da televisão. Então, você quer ver alguma coisa que não é assim tão... que não te adiciona tanta bagagem intelectual, não tem problema nenhum. De vez em quando a gente precisa só ver coisas tolinhas, levinhas, que façam a gente ficar naquela inércia mental mesmo. Mas a gente não pode ficar só em torno desse exercício de relaxamento, quando a gente fala em não só entretenimento, mas como leitura também, que também é um entretenimento. A gente precisa também buscar aquilo que não é hegemônico, que não está na pauta do dia, que não está sendo oferecido como best-seller, né? A gente precisa fazer essa busca nesse tipo de material que está sendo produzido com altíssima qualidade, com estudo sério, com pesquisa séria, e essas leituras, elas vão abastecendo a gente para que a gente olhe para o mundo e abra a mente, e forme outros pensamentos, faça como diz a socióloga Saskia Sassen, que para mim é sempre uma grande referência. Ela tem uma frase que eu adotei para minha vida, que é: vamos desestabilizar os conceitos estáveis. Tem muitos conceitos estáveis na sociedade que precisam ser destabilizados, e eles vão ser desestabilizados a partir do momento que a gente se der a oportunidade de estar acessando outras coisas que não estão ali, né, na frente, nas primeiras prateleiras, estão um pouquinho atrás, mas que valem muito a pena ler. Então, fica aí o convite, a publi e sei lá o que mais. E Joyce, se me permite um comentário final, é escapar do viés de confirmação, sabe? É exatamente só ler o que a gente isso. já quer para confirmar uma tese que a gente já tem, é uma ordem de despejo da zona de conforto mesmo. Ontem eu escrevi isso no Threads. As pessoas não buscam o conhecimento, elas buscam a validação através daquilo que o outro está dizendo. Então, eu só vou ler você se aquilo que você está escrevendo vai validar aquilo que eu já tenho como uma certeza. Eu tenho feito o caminho oposto. Eu quero ler coisas que vão desestabilizar o que eu já estou pensando, o que eu já dei como certo dentro da minha mente, enfim. Então é isso. Eu queria que vocês falassem aqui pra gente ir finalizando, né? Nosso tempo tá terminando aqui. Eu adorei muito a conversa. Eu queria que vocês deixassem os recados finais, onde as pessoas encontram vocês, redes sociais, trabalhos, futuras participações, enfim. Deem aí o serviço para que as pessoas possam continuar conectadas com vocês, com esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Opa, pode começar, Rubens. Adorei falar com as duas, assim, um prazer enorme. Acho que isso que vocês falaram agora no final é muito interessante, até porque muitas vezes um trabalho está escondido justamente pelos méritos que ele tem e porque as pessoas não querem que você descubra esses méritos, né? Sei lá, pode ser que no próximo livro que você lê esteja a raiz da revolução, né? Aquilo que vai te levar a ir para a rua, produzir mudanças significativas na sociedade. Queria terminar só dizendo que depois da propaganda da Ana Virgínia, o livro dela subiu para a primeira posição da pilha de leituras futuras, deve começar essa noite. Um prazer enorme. Joyce, sou teu fã, um beijo gigante em você. Estou te esperando aqui no Rio. A mesma coisa para você, Ana Virgínia, quero te conhecer pessoalmente também. Já está marcado o bar lá, é só ir. Ana, como a turma te acha aí? Tem as colunas. Mais uma vez, subscrevo aqui tudo que o Rubens disse, adorei conversar. Eu adorei essa proposta, né, da gente ser um pouco deslocado de onde a gente está mais acostumado a falar. De vez em quando eu me sinto um pouco papagaio falando das coisas, porque eu falo, e aí que eu me senti provocada mesmo, assim. Bom, meu nome é Ana Virgínia Baluceira, é muito fácil me achar nas redes sociais, porque só tem eu com esse nome, não tem homônimos. E também me acha na Folha de São Paulo. Eu escrevo análises, eventuais colunas e reportagens toda semana. E nos livros, né? Eu tô com um terceiro livro aí, mas ainda em câmera lenta, que vai tratar sobre o aborto. Em suas várias e várias formas, provocadas espontaneamente ou não. Muito maravilhoso. Então, vocês viram aqui, né? A gente pensou sobre corrupção, essa falácia de que está no sangue do brasileiro. Não é bem assim. A corrupção é um conceito muito profundo. Tem várias instâncias do saber que já discutiram, que já se debruçaram para pensar sobre corrupção. Ela não está só no âmbito da política. O âmbito da política é o lugar onde a gente consegue visualizar com um pouco mais de clareza essa corrupção que a gente está dizendo, mas isso também está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na fila do SUS, né, no supermercado, nas instâncias institucionais, enfim, em todos os lugares. Nós, enquanto seres humanos, somos corruptíveis e a gente precisa prestar atenção nisso e reavaliar muitas das nossas posições aí, tentar fazer
fazer uma força-tarefa para que essa nossa tendência a se deixar levar, a se deixar corromper, não afete os pactos sociais que fazem com que a vida seja melhor. Eu vou ficando por aqui com o Já Pensou, essas duas feras maravilhosas. Ouçam a gente, compartilhem, passe adiante, continuem essas conversas que a gente traz aqui, essas provocações que a gente faz, porque eu tenho certeza que ela serve para engrandecer a bagagem cultural aí de muita gente. E a gente volta logo mais. Queria agradecer muito a Lígia maravilhosa, nossa produtora aqui. Queria agradecer todo mundo que faz isso aqui acontecer. Agradecer a Mr. Pink, Estúdio Tesa, a Manuela, a nossa nova colaboradora, Malu. A Malu, maravilhosa. Enfim, todo mundo que faz esse podcast acontecer. E a gente se vê por aí, pelas redes, pelos lugares, pelas feiras e tudo mais. Pelas mesquitas, pelos bosques, pelos terreiros, pelas esquinas da vida. Um abraço enorme em cada um de vocês que estiverem nos ouvindo aqui e até a próxima com o Já Pensou.